Olá, você que nos assiste. É uma honra para nós da Faculdade Luterana de Teologia poder servir a você com a celebração do culto em formato online. Hoje celebramos o culto do quinto domingo após a Páscoa. E eu saúdo a você com a palavra bíblica lema desta semana, registrada em João 14:6. Respondeu-lhes Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Na tradição da Igreja Cristã, no tempo após a Páscoa, lembramos de modo especial a nova vida que Jesus Cristo conquistou por sua morte e ressurreição. Vida nova que Jesus Cristo nos concede como dádiva graciosa do seu amor. Faz parte dessa nova vida a reconciliação com Deus, a possibilidade da comunhão com o Pai do céu, a realidade de Deus conosco. A palavra lema da semana nos dá a orientação muito clara de como é possível a reconciliação e a comunhão com Deus, somente por meio de Jesus Cristo. Conceda a Deus que nesse culto, a pregação da palavra nos conduza à fé em Jesus Cristo, que Ele nos seja caminho que leva ao Pai, verdade que revela ao Pai e vida que vem do Pai. Celebramos esse culto em nome do Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido a você para um momento de oração. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai em Jesus Cristo, agradecemos que Tu nos permite também nesse dia nos colocar sob a Tua palavra nesse culto online. Obrigado que é possível celebrarmos culto também nesse formato. E nós, distantes uns dos outros, podemos nos unir a Ti e nos unir também uns com os outros, também por meio desta celebração. Rogamos ao Senhor que Tua palavra fale conosco e nos conduza à fé em Jesus Cristo. E nos firme, ó Senhor, na confiança em Ti, nos firme na comunhão contigo, na reconciliação contigo. Fala ao nosso coração o que tens preparado para nós também nesse dia. E ajuda, Senhor, que acolhamos essa palavra como vinda de Ti, palavra que transforma a nossa vida. Nos colocamos sob os Teus cuidados, ó Senhor, e pedimos, continua a Tua obra em nossas vidas. Amém. Convido para louvarmos a Jesus Cristo por meio de um hino. E após, ouviremos a pregação da Palavra de Deus, trazida a nós hoje pelo professor Klaus Stang. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Que bom que nós podemos nos reunir e nos encontrar aqui na modalidade virtual e juntos olharmos e atentarmos para a palavra do nosso Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia e nós queremos fazer a leitura bíblica do texto previsto para esse domingo. Do Evangelho de João, capítulo 13. Eu gostaria de ler os versos 33 até o verso 35. Palavra do Senhor Jesus, onde Ele diz aos seus discípulos: Meus filhinhos, eu vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim e, como eu disse aos judeus, agora também lhes digo, para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento lhes dou:
amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. E com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Até aqui a palavra do nosso Senhor. Eu desejo que essa palavra que hoje queremos ouvir, ela possa se gravar profundamente no coração de cada um de nós e que o Senhor nosso Deus possa nos abençoar nessa palavra que em conjunto queremos ouvir. O que você diria ao seu filho ou à sua filha quando eles, pela primeira vez, saem de casa? Pessoalmente, eu fiz essa experiência. Nós temos 2 filhas, a Ana mais velha, casou, saiu de casa. Nossa filha caçula foi estudar na faculdade, saiu de casa. Você tem filhos, filhas? Você já precisou dizer algo para o seu filho, para a sua filha, que se está despedindo de casa, seja por causa de estudos, por causa de trabalho, por causa de casamento, ou o que quer que seja, né? Esses momentos de despedida dos nossos filhos normalmente são momentos marcados também por um misto de sentimentos, geralmente um pouco de ansiedade, de apreensão, de incertezas diante do que vai ser, mas também muitas vezes um sentimento de alegria, de perspectiva, de esperança se mistura ali junto. Essa experiência a gente faz aqui todos os anos na Faculdade Luterana de Teologia, quando os estudantes, tanto do bacharelado como também do curso bíblico Vida e Missão, vêm para cá. Muitas vezes acompanhados dos seus pais, e a gente percebe que como pelos corredores como lágrimas se derramam, né? Lágrimas correm pelos olhos, e também muitos votos de bons desejos, de bênçãos, palavras são ditas nesses momentos de despedida. O que você diria, o que você diz à sua família, quando você está prestes agora a despedir-se desta vida? Imagine que você sabe que você tem poucos dias de vida. Qual é o seu recado? Qual é o seu legado? Quais são as suas últimas palavras? Eu não sei se você concorda comigo, mas eu acho que talvez uma das experiências mais tristes pelas quais o ser humano passa é quando ele precisa se despedir de pessoas queridas ou quando ele perde pessoas queridas e não pôde se despedir antes, né? Na época da Covid, a gente experimentou isso muito forte, ou às vezes também perdas através de acidentes são justamente trágicos e impactam a gente de uma forma tão forte, porque você não tem mais oportunidade de se despedir. No texto que nós lemos, Jesus está se despedindo dos seus discípulos. No versículo 33, ele está se despedindo dos seus discípulos e ele inicia o seu discurso de despedida com essa expressão, filhinhos, meus pequenos filhos, por assim dizer, uma forma carinhosa, uma forma gentil de se dirigir aos seus discípulos que durante 3 anos conviveram com ele intensamente. No verso 33, Jesus diz, por pouco tempo eu ainda vou estar com vocês, e para onde eu vou, vocês não poderão ir. Sem dúvida, uma referência clara e evidente aqui à sua morte. Jesus sabe que ele tem pouco tempo. Jesus sabe que em breve irá morrer. E por isso agora ele reúne os seus discípulos em torno de si e se despede deles. Quais são suas últimas palavras? Quais são suas palavras de despedida? Que legado Jesus quer deixar para os seus discípulos? Talvez uma pausa aqui antes de nós prosseguirmos. Isso faz sentido para você que me ouve? Faz sentido para você conhecer as últimas palavras, por assim dizer, de Jesus? Ouvir o seu último desejo? Isso é significativo para ti? Bem,
Quando eu ouço as últimas palavras de Jesus, as suas palavras de despedida, eu confesso que eu fico profundamente impactado. Fico impactado, talvez não tanto pela grandiosidade das palavras de Jesus, pela sofisticação do seu pensamento. Pelo contrário, eu fico impactado pela sua quase absoluta simplicidade, a simplicidade das palavras do legado de Jesus aos seus discípulos. O que Jesus tem a dizer aos seus discípulos e também, por extensão, a mim, a você e a nós, né? É muito simples. Ele diz: amem-se uns aos outros. Assim como eu amei vocês, vocês devem amar-se uns aos outros. Não sei quanto a você, mas se eu estivesse no lugar de Jesus, provavelmente eu teria modificado um pouco as palavras de Jesus. Eu teria provavelmente modificado um pouco o sentido e teria talvez dito: assim como eu amei vocês, vocês por favor agora me amem. Parece um pouco tosco, não é mesmo? Mas eu reconheço que é assim que eu, por exemplo, que nós, muitas vezes como seres humanos procedemos. A gente até declara o nosso amor, mas a gente gostaria que esse amor fosse correspondido. A gente gostaria que a outra pessoa também, então, passasse a me amar, o que no fundo revela que o nosso amor muitas vezes é egoísta. Em última análise, eu penso em mim mesmo. O amor de Jesus, no entanto, é de outra natureza. Ele se distingue do nosso amor. Até a própria expressão grega que nós encontramos na Bíblia para falar do amor é a palavra ágape, ou HP. Ágape não é, em primeiro lugar, um amor humano, mas na Bíblia caracteriza o amor divino. Como é, então, esse amor de Jesus? Como eu vos amei, disse Jesus. Como é, então, esse amor? De que forma Jesus nos amou? De que forma Jesus ama a você, a mim? Eu quero responder primeiro. O amor de Jesus pelos seus discípulos é um amor compreensivo. Me chama a atenção aqui, Jesus, ele conhece os seus discípulos 100%. Ele caminhou com eles e, a despeito de conhecê-los muito bem, conhecer também as suas fragilidades, as suas fraquezas, as suas falhas, ainda assim, ele os ama intensamente. Eu penso que isso é assim de fato. Quando uma pessoa ama de verdade, ela é capaz de amar, mesmo quando ela conhece as fragilidades, os pontos fracos, as fraquezas da outra pessoa. E para poder conhecer, é necessário conviver. Se você só encontra uma pessoa lá de vez em quando, né, esporadicamente, você provavelmente sempre só vai conhecer essa pessoa pelo seu lado bom, pelo seu lado bacana, pelo seu lado legal. Mas quando a gente convive mais tempo com alguém, fatalmente, a gente também vai perceber que nem tudo é maravilha. Há fraquezas e muitas vezes também coisas nem tão bonitas assim na vida da outra pessoa. Também o inverso é verdadeiro. Também as outras pessoas fazem essa mesma experiência conosco. Jesus, durante 3 anos, havia convivido intensamente com os seus discípulos. Ele os conhecia muito bem e ele os amou, assim como cada um deles de fato era. O amor de Jesus não é um amor daquele que fecha os olhos para a realidade, que nega a realidade. O amor de Jesus não é um amor idealizado, pelo contrário. Jesus conhece, Jesus compreende as nossas fragilidades e limites humanos, ele sabe da nossa natureza humana e nos ama como somos. O amor de Jesus nesse sentido é tão grande que nos envolve a todos nós em seu amor.
Deixe-me perguntar a você: você já vivenciou esse amor de Jesus? Um amor que te compreende, que te acolhe e que te recebe, a despeito de todas as tuas fragilidades, pecados e fraquezas que você possa ter? Uma segunda coisa que me chama a atenção: como é esse amor de Jesus? Esse amor de Jesus, ele em primeiro lugar se distingue por ser um amor que me acolhe e que me compreende enquanto ser humano. E em segundo lugar, é um amor que se caracteriza por ser um amor altruísta, um amor despreendido. Nosso amor, o nosso amor humano, por mais puro que pareça ser, ele sempre mantém resquícios de egoísmo. E até às vezes de forma bem inconsciente, nós amamos porque a gente espera algo em troca. O que eu ganho com isso, com essa relação? É a pergunta que muitas vezes a gente faz. E se então somos sinceros conosco mesmos, precisamos admitir que o nosso jeito de amar, na maioria das vezes, apenas procura a nossa própria felicidade. Jesus, no entanto, nunca pensava em si em primeiro lugar. Ele não tinha outro anseio senão dar, por amor, a si mesmo e tudo quanto ele possuía. E mais uma vez eu quero estender a pergunta para mim e para você. Por Jesus se entregar sem reservas, também eu posso me entregar sem reservas a esse Senhor, ao amor desse meu Senhor. Você já vivenciou essa entrega sem reservas ao amor de Cristo? Um terceiro aspecto que me chama a atenção, o amor de Jesus pelos seus discípulos, é um amor disposto a perdoar, um amor que perdoa. Uma das coisas que mais me impactou quando eu preparei esse texto, essa mensagem, foi observar que esse texto do mandamento do amor, ele está, por assim dizer, emoldurado em duas narrativas que contrastam demais. Se você ler os versículos anteriores, você vai encontrar Jesus reunido com os seus discípulos e justamente Judas saindo do círculo de discípulos para se dirigir ao Sinédrio e para lá negociar a entrega de Jesus, para lá negociar a traição a Jesus. E o texto imediatamente posterior é o texto que fala da negação de Pedro. Pedro vai negar Jesus 3 vezes antes que o galo cante. Que coisa! A declaração de amor aos discípulos, ela está emoldurada por um contexto de profunda traição e negação a Jesus. E mais tarde, em Getsemane, todos os discípulos vão abandonar a Jesus e deixá-lo sozinho. Por isso, amor que não perdoa, na realidade, é um amor sem sentido. É amor que fatalmente murcha e desaparece, morre. Porque o amor, ele vive e se nutre do perdão. E mais uma vez eu quero perguntar aqui, você sente necessidade de perdão na sua vida? Percebe que precisa e carece de um amor perdoador? E a minha quarta e última resposta para essa pergunta é: como se caracteriza então o amor de Jesus? O amor de Jesus pelos seus discípulos é um amor que se dispõe ao sacrifício. O amor de Jesus é um amor sem limites. Nada era demais para Jesus. E ainda que, por amor, tivesse que entregar a própria vida, Jesus estava disposto a tal. Você pode ler isso muito bem no primeiro versículo do Evangelho, do capítulo 13 do Evangelho de João. Ali você vai ver como Jesus diz exatamente essa expressão. Jesus amou os seus e os amou até o fim, até que tudo estivesse completo, de forma plena. Nós, quando amamos,
Nós sempre cometemos, ou muitas vezes cometemos o erro de achar que o amor deveria, em troca, trazer a felicidade. Em última análise, isso é fato, isso é verdade, é assim mesmo. Mas isso não elimina a possibilidade de o amor também trazer sofrimento. E de o amor também poder trazer a cruz. Foi esse o preço que o próprio Senhor Jesus pagou. O que eu queria que você entendesse quando eu fiz essa pergunta, como é que se caracteriza esse amor de Jesus? Como é que ele se manifesta, não é mesmo? O que eu queria que você e eu entendêssemos é que o amor de Jesus, de fato, é um amor distinto do nosso amor, por assim dizer, puramente humano. É um amor que não é de nós mesmos, mas é um amor que nos é dado pelo próprio Senhor. É um amor que recebemos como dádiva. E por isso aqui também, quando Jesus fala do amor, para nos amarmos uns aos outros, como Ele nos amou, não é em primeiro lugar um mandamento no sentido de uma ordem tosca, mas é em primeiro lugar uma dádiva que nos é oferecida. É muito mais um puro evangelho, uma pura notícia, boa notícia, um puro privilégio que o Senhor nos estende. Nas suas palavras de despedida, Jesus disse que estava dando um novo mandamento aos seus discípulos. Quando a gente ouve essa expressão, um novo mandamento vos dou, e se a gente ainda conecta isso agora com uma palavra de despedida, né, com as últimas palavras de uma pessoa antes de falecer, como um legado de alguém, num primeiro momento a gente tem o sentimento de que isso não fecha, não combina. Um mandamento como um legado parece não ser uma coisa boa. Mas na realidade, a palavra mandamento, ela precisa ser entendida aqui em conexão com aquilo que havia no Antigo Testamento, com a palavra aliança. Na realidade, Jesus está propondo uma nova aliança. E isso também, novamente, é uma notícia de evangelho, é uma boa notícia que nos é dada. Não é, em primeiro lugar, um imperativo, mas um evangelho, uma boa notícia que nos está sendo mediada. Um novo mandamento dou a vocês. Eu quero ainda refletir com você em que sentido esse mandamento de Jesus era de fato um novo mandamento. O que Jesus quis dizer com essa expressão novo mandamento? Será que deveríamos acrescentar o 11º mandamento aos 10 mandamentos que Moisés já havia dado? Não, acho que não é por aí. Primeiro, o mandamento é novo por causa do padrão desse mandamento. Jesus vai dizer, assim como eu amei. Assim como eu amei. O próprio Jesus é o padrão, é a norma desse amor. Jesus é norma, não com palavras, mas com fatos. E agora Jesus reduz os fatos a um princípio. Ser semelhante a Ele, Jesus, no seu amor sem limites. O mandamento, então, é tão novo quanto é novo o próprio amor de Jesus. Se você olhar no Antigo Testamento, a formulação máxima de amor, você pode encontrar, por exemplo, no livro de Levíticos, capítulo 19, verso 18, onde nós lemos: não te vingarás e não guardarás rancor entre os filhos do teu povo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você percebe que no Antigo Testamento o mandamento de amor fazia do ser humano a norma, o padrão do bem que deveria alcançar o próximo. No amor, projetava-se, portanto, o próprio eu, amar ao próximo como a si mesmo. Mas o ser humano, de carne e osso como eu e você somos, não pode ser norma do bem para o outro. Por quê? Porque a gente pode se deformar. E nesse sentido também o nosso amor, ele se deforma segundo a nossa própria deformação. Isso não acontece com Jesus.
Jesus, o ser humano perfeito, que ama o próximo mais do que a sua própria vida, chegará até ao final com o seu amor, como nós lemos em João 13, verso 1. Ele conduz isso à perfeição, ao ápice, sem nada poupar, renunciando a todo interesse e glória própria. Portanto, somente Jesus pode ser a norma, pode ser o padrão do amor, e isso é novo no mandamento de Jesus. Segundo, o mandamento de Jesus, ele também é novo pela sua exigência. Aqui Jesus vai dizer, assim como eu, que também vocês amem uns aos outros. O apóstolo João, que escreveu o Evangelho, mais tarde ele escreve 3 pequenas epístolas. E na sua primeira epístola ele resume bem essa questão da exigência que está aqui posta. Ele vai dizer, nisso nós conhecemos o amor. Cristo deu a sua vida por nós e nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. 1 João capítulo 3, verso 16. Terceiro, o mandamento de Jesus é um novo mandamento por causa do seu efeito, por causa do seu resultado. Você pode ler isso no verso 35. Nisto conhecerão todos que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Aqui fica bem evidente que o amor é, por assim dizer, a apologética final, como diz um pesquisador. É o argumento decisivo, a evidência inequívoca de que de fato somos filhos e, melhor ainda, discípulos de Jesus. Discípulo de Jesus é aquele que transforma as suas palavras em ações e que transforma o seu amor em um serviço sacrificial. Eu quero que você entenda que não há maior força evangelística do que a prática deste mandamento. Como também diz o próprio lema da ISLB para este ano, amar a Deus e amar as pessoas. Quero ainda ler uma citação de Werner Boa em seu comentário bíblico, quando ele diz assim, o amor fraterno é pré-requisito para o agir público da comunidade. Quando uma comunidade cristã não vive ela mesma como um povo de irmãos, como uma comunidade na qual de fato as pessoas se amam, se suportam, se perdoam, se auxiliam e se corrigem, como uma comunidade na qual as coisas acontecem de forma totalmente diferente do que nos padrões desse nosso mundo. Então, sua força evangelística fica sem força, porque ela fica permanentemente sendo refutada pela realidade deplorável que faz parte da vida dessa comunidade. Mas agora ele continua e diz, inversamente, porém, quando na comunidade prevalece uma comunhão de amor, quando há alegria, quando há paciência, quando há amabilidade, quando há bondade, brandura, então essa comunidade representa por si mesma uma poderosa evangelização. Ela é uma testemunha eficaz para dentro do mundo que em momentos de crise, em momentos de aflição, anseia profundamente por uma comunhão autêntica. Em uma comunidade de amor, torna-se visível que Jesus é verdadeiramente um libertador. E também se manifesta o que ele, como libertador, é capaz de realizar. Como você e eu podemos então agora viver esse amor do qual Jesus fala em seu mandamento? Só tem um jeito, meu querido irmão, minha querida irmã. Só há uma maneira. Pedirmos que o nosso Senhor venha até nós e que Ele derrame em nós desse seu amor. Como eu disse anteriormente, esse amor é dádiva
é graça, é presente. Nós não o temos a partir de nós mesmos. Só há uma maneira, é pedir que esse Senhor venha e derrame do seu amor em nossos corações. E então Jesus de fato haverá de vir e haverá de derramar em nossos corações o seu amor na medida em que nós também nos relacionamos com Ele. Porque esse amor, ele brota, ele cresce a partir de uma relação que nós temos com o nosso Senhor. E nós nos relacionamos com o nosso Senhor na medida em que nós ouvimos e atentamos para a sua palavra. Seja essa palavra proferida de forma audível, seja a palavra que nós também recebemos de uma forma visível quando participamos da ceia, da Santa Ceia, justamente a grande celebração que nos rememora o amor de Cristo por cada um de nós. E na medida em que nós ouvimos a palavra, nós também servimos ao nosso Senhor e servimos uns aos outros. Eu desejo que a palavra do Senhor Jesus nos alcance. Que você e eu, como discípulos de Jesus, possamos ser preenchidos e inundados por esse amor gratuito que o Senhor nos oferece. E que nas nossas relações comunitárias nós possamos viver expressões vivas, reais, concretas desse amor que o Senhor mesmo nos concede como dádiva sua. Para que o nosso testemunho diante do mundo seja um testemunho contundente, um testemunho que aponta para Jesus, um testemunho que glorifica o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Como diz o lema da nossa ISLB, ame a Deus, amar as pessoas. Deus te abençoe. Amém. Bem-aventurados os que ouvem e praticam a palavra de Deus. Receba a bênção do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e sempre. Amém.